Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos lembrar um pouquinho de vibrações, já estão fazendo de vocês, que é esse amor, né, que a gente vai emitir, vibrar positivamente, né? Vamos vibrar positivamente com amor através do nosso pensamento, onde a gente vai, vamos dizer assim, dando orientações para esse sentimento, né? Vamos focar, concentrar e focar. Bem, hoje nós vamos ver nas próximas aulas a origem e a natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Essas são as próximas aulas que nós vamos ver, tá? Hoje nós vamos recordar um pouquinho de princípio vital. Lembra do princípio vital? Às vezes fica uma certa dúvida, então vamos lembrar. Existe uma matéria orgânica, um princípio especial, que ainda é incompreensível, a gente não consegue compreender direito, não, ele é incompreensível e não podemos por hora definir, que se chama princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Então todo ser vivo possui esse princípio vital. Eu aqui tenho o meu princípio vital, né? Estou aqui porque estou com o princípio vital. Se eu desencarnar agora, extingue aqui o princípio vital, não está mais no meu corpo, né? Então a atividade do princípio vital, ela é alimentada durante a vida. Os nossos órgãos vão alimentando esse princípio vital. Mesmo porque nós também absorvemos do fluido universal, nós absorvemos através dos alimentos, né? Esse fluido, esse princípio vital, e os nossos órgãos mantêm aí esse equilíbrio, né? Quando estão bem os nossos órgãos, né? Pela ação do funcionamento então desses órgãos. Cessar dessa ação, quando os órgãos deixam de funcionar por motivo da morte, o princípio vital ele se extingue. Então, se todo efeito tem uma causa, lembra disso? Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Lembram disso? Isso é bom a gente lembrar, né? O princípio espiritual tem existência própria. Princípio espiritual. Lembra lá? Nós vamos até recordar Deus, espírito e matéria, princípio espiritual, princípio material. O princípio espiritual tem uma existência própria, individualizado. O elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Então, quando se individualiza, a gente chama de espíritos com letra maiúscula. Lembra? São os espíritos, que são individualidades inteligentes. Nós, quando desencarnarmos, nosso espírito vai para o plano espiritual e ele é uma individualidade, ele não volta para o todo, ele é individualidade, individualizado, né? É uma individualidade inteligente, incorpórea, e a gente tem que entender, incorpórea, que povoa o universo. Então os espíritos, eles povoam todo o universo, criados por Deus, criados por Deus. Quem cria? Quem cria? Quem cria é Deus, né? Independente da matéria, independe da matéria, a criação é divina e independe da matéria, tá bom? Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação, individualizados e que povoam todo o universo. Havendo seres que vivem e não pensam, como as plantas, por exemplo, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, isso no caso lá de morte encefálica, por exemplo, é justo concluir que a vida orgânica reside num princípio inseparável da matéria, mas independente da vida espiritual. Tá certo? Porque esses casos que as pessoas estão nessa morte lá encefálica, continua a vida, mas já não está ligado a espiritual. Muitas vezes o espírito já não está mais ali, simplesmente é só o princípio vital que ainda existe no corpo, né? Então a vida é a inteligência, e a inteligência origina-se, portanto, de dois princípios distintos, a gente vai lembrar. Um procede do princípio vital, a outra do princípio espiritual. Então a vida, para que tenha, é o princípio vital e o princípio
espiritual. Espero que esteja claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever aí, que eu aí tento responder melhor, tá bom? Mas vamos lá continuar nossos estudos. Da mesma forma que o corpo é a individualidade do princípio material, lembra, o princípio material vai dar origem aos corpos. O espírito é a individualidade do princípio inteligente, o princípio espiritual, tá? Então, o espírito com letra maiúscula, do espírito de letra minúscula, princípio inteligente. É por isso que Allan Kardec empregava a palavra espírito com letra maiúscula para designar as individualidades extracorpóreas e não espírito com letra minúscula, o elemento inteligente do universo. Então, espírito com letra minúscula é o princípio inteligente, né? O elemento inteligente do universo. E espírito com letra maiúscula é o espírito, que são os seres inteligentes do universo. Somos nós, né? Não sei se somos tão inteligentes, mas somos nós, espíritos, com letra maiúscula, tá bom? Aí a gente pode perguntar algumas coisas, uma delas é a natureza do espírito. Ele é algo do qual pouco ou nada sabemos. Como é a natureza do espírito? Nós não sabemos quase nada, né? Seria o espírito um ser imaterial? Talvez essa pergunta, né? Se ele é algum imaterial. Lá no livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo criação, o espírito há de ser alguma coisa, em matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Então, é algo quintessenciado. Quando ele fala quintessenciado, é alguma coisa que a gente não compreende, né? Então, é uma matéria que a gente não compreende. O que é o espírito? Não se sabe. A gente pode dizer que ele é incorpóreo, não imaterial. Talvez até seja uma matéria. A gente não sabe ao certo. Nem os espíritos nos explicam. Talvez porque nós ainda não tenhamos capacidade para entender, né? Então, é um exemplo que Kardec dá, que um povo cego careceria de termos para exprimir o que é a luz e seus efeitos. Ora, nós somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres inteligentes que povoam esse espaço infinito. A gente não tem essa compreensão ainda, né? Nós não temos essa compreensão. Então, podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Isso nós podemos dizer, tá? São seres inteligentes da criação. Eles povoam, como nós já vimos, todo o universo, fora do mundo material. O mundo material povoa todo o universo. Essa é a definição dada pelos Espíritos, na questão 76 do Livro dos Espíritos. Então, a questão 76 é uma questão importante, porque vai definir o que são espíritos com letra maiúscula, que são os seres inteligentes da criação. Kardec, a partir daí, vai usar esse termo espíritos, sempre ali nas suas perguntas, e princípio inteligente, né, para não confundir, mas ele vai usando nas outras perguntas, tá bom? Então, a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos. O que é extracorpóreo? Fora do corpo, né? Tá fora do corpo. E não mais o elemento inteligente universal. O que é o elemento inteligente universal? Princípio espiritual, princípio inteligente, princípio espiritual, tá? Então, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Princípio inteligente, nós vamos ver que esse princípio espiritual, o espírito é uma individualização. Quando ele toma uma individualidade, aí ele se torna espírito, tá? E a gente vai ver quando ele chega no reino hominal. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais pra frente, talvez fique mais claro aí pra vocês. Não desanima não, tá, gente? Não desanima, tem muita coisa legal aí, não desanima não, tá bom? Então, a época e a maneira dessa formação, quando é que formou esses espíritos, a gente não sabe, né? Essa época nós desconhecemos. Então, lembrando lá para vocês, a Trindade Universal, os princípios gerais do universo, lembra? Deus, princípio material ou matéria, princípio espiritual, princípio inteligente, espírito, com letra minúscula. Deus as cria como? Pela sua vontade. Deus cria pela sua vontade. Ele quer e ele cria.
A criação dos espíritos, vamos lembrar, ela é permanente. A criação, ela é permanente. Todo momento está criando, né? A existência dos espíritos não tem fim. Então, as existências dos espíritos não tem fim. É isso que a gente pode dizer. Às vezes a pessoa me perguntou uma vez assim, como é que é possível, né, o planeta Terra, que tem hoje 7,5 bilhões de habitantes, lá, não sei, na época bem passada tinha 40 mil, 4 milhões, como é que isso aconteceu? É porque Deus, ele cria incessantemente espíritos, e esses espíritos vêm muitas vezes de outros mundos para cá, né? Muitas vezes não, vem mesmo de outros mundos para cá. Então os espíritos, eles estão sempre em emigrações e imigrações, Deus está criando constantemente espíritos, e por isso essa povoação da Terra. Lembra que eu contei para vocês, não sei se vocês assistiram essa aula, mas nós estamos aqui, a espiritualidade nos diz que são 7,5 bilhões aqui de habitantes encarnados, e tem aí uns 20 e pouco, 30 bilhões desencarnados aqui em volta do planeta Terra, né, da crosta terrestre. Então, são muitos espíritos, né? Os espíritos, eles são criados incessantemente, tá? Você poderia estar se perguntando sobre isso, porque foi uma pergunta que foi feita para mim, né? Então, na questão 23, lembra disso, tá? O que é espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo, o princípio espiritual do universo, espírito com letra minúscula. E na questão 76, que ele vai perguntar que definição se pode dar dos espíritos com letra maiúscula. Espíritos ou espírito? Então, espírito com letra maiúscula é a individualização ou as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. A gente vai entender bem o que é esse elemento inteligente no universo na aula que a gente vai ter um pouco mais para frente aí, tá? Mais para frente a gente vai ter essa aula, bem mais para frente, não é bem agora não, mais para frente nós vamos ter essa aula, nós vamos ficar mais claro isso para nós, que são os princípios inteligentes, né? São os seres, o princípio inteligente, e os espíritos com letra maiúscula são a individualização, as individualidades. É o caso nosso, que nós já somos individualidades. Lá na questão 77, perguntas: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? Será uma emanação da divindade? Então, a resposta dos espíritos é bem clara. São obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabeis que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então nós somos obras de Deus. Olha que bonito, nós somos filhos de Deus. Lembre disso. Às vezes você pode estar aí tristinho, né? Com alguma dificuldade. Lembra que coisa maravilhosa, nós somos filhos de Deus, né? Nosso Pai, Ele não nos abandona nunca, nunca nos abandona, né? E a questão 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí a resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, não é? Eternos, não teve princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Então, Deus tem vontade de criar, ele cria. Aliás, ele está criando constantemente, permanentemente. Deus existe toda a eternidade. Lembra o que é eterno? Eterno não tem um começo e não terá um fim. Nosso caso aqui, nós somos imortais. Tivemos um começo e não teremos um fim. E isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, nós não sabemos. Isso nós não sabemos. Quem não sabe? Os espíritos dizem para nós. Nós não sabem quando e como ele criou, né? Podemos dizer que não tivemos princípio, se entendermos com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, diga-te, ainda ninguém sabe. Aí está o mistério. Olha o mistério. Como é que ele criou os espíritos? É um mistério. Tem gente aí que faz umas suposições, né? Eu tenho alunos que fazem suposições.
Não façam suposições, ninguém sabe ao certo como Deus criou, né? Tem alunos aí que eles falam muitas coisas, ficam aí imaginando, mas ninguém sabe ao certo como Deus criou, como Ele fez, quando, ninguém sabe. Os próprios espíritos superiores nos dizem. Na questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Será que só na origem dos tempos? Ou ela é permanente? Aí a resposta é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Não foi lá na origem dos tempos e acabou, não, Ele cria agora, nesse exato momento, Ele está criando todo momento, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Será que tem lá algumas relações, né, entre os espíritos? Meus alunos... nessas, como é que cria os espíritos, tem gente que delira assim, né? Os espíritos têm umas relações, aí o espírito lá no plano espiritual fica grávido, né? E aí tem um bebê. Será que é assim? Não. Deus, a resposta não é assim, né? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem é um mistério, né? A origem é um mistério, não adianta a gente tentar, nós não temos condições ainda de entender isso não, né? Então nós vamos parar por aqui, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês no estudo. Se tiverem dúvidas, ótimo, dúvidas é o caminho, a gente ter dúvidas, né? Leiam lá o Livro dos Espíritos, tentem buscar te sanar essas dúvidas lá no Livro dos Espíritos, né? Se tem alguma dificuldade, pode mandar suas perguntas para mim, tá bom? Tem um e-mail aí que vocês podem mandar, ipeefarialima@gmail.com. Pode mandar para lá que a gente responde aí as perguntas aí para vocês se não ficaram muito claras, tá? Mas com o transcorrer dos estudos vai clareando, a gente vai melhorando aí, a gente vai clareando. Começo a gente fica meio perdido, né? Mas depois vai clareando, os estudos fazem com que a gente vá abrindo aí a nossa consciência espiritual, tá bom? Então, bons estudos para vocês, que a paz do Mestre esteja com todos nós, no nosso coração. Graças a Deus.